A legislação que trata do registro de biofertilizantes, que foi criada aqui no Brasil em 1980, porém só agora, mais de 30 anos depois, o país conseguiu obter de fato o primeiro registro do produto. Esse foi um assunto abordado pela jornalista Sara Kirchhoff, que teve a oportunidade de conversar com o engenheiro agrônomo Anderson Ribeiro, direto dos estúdios que fica em São Paulo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos acompanhar. O lançamento do primeiro biofertilizante aqui do Brasil teve um investimento de R$1 milhão e precisou de 6 anos até ser lançado no mercado. Um caminho longo, hein, Anderson? Anderson Ribeiro é porta-voz aí da empresa e é engenheiro agrônomo e vai falar sobre isso pra gente, como que foi esse caminho e as expectativas agora em relação a isso. Seja bem-vindo ao SBA, Anderson. Muito obrigado pela presença e satisfação aos seus telespectadores. Perfeito. Como eu estava falando aqui, um investimento caro e que demora bastante tempo. Isso acontece por quê? A burocracia, principalmente? No caso do biofertilizante, além da burocracia, que ela é comum em vários registros de produtos, existia a indefinição. Então, o termo biofertilizante ele já existia na lei há 38 anos, desde 1980, mas não existia uma instrução normativa que descrevesse o processo, passo a passo, para se registrar o produto. Em 2004 saiu uma IN que definiu como sendo uma molécula orgânica de origem natural, isenta de agroquímicos e que influenciasse as plantas, mas não saiu essa definição. Com isso, muitas empresas tentavam registrar, tentavam classificar os seus produtos como biofertilizantes e eles eram recusados, porque não havia realmente um protocolo. Isso levou essa indefinição, a falta de uma instrução normativa clara, a todo esse tempo, a toda essa demora e um investimento bastante significativo da empresa. E essa era uma das pautas também da nossa agora atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, naquela questão de desburocratizar, né, o lançamento de uma molécula aqui no Brasil, por exemplo. Cada classe de produto tem as suas exigências. Então, os agroquímicos são um foco importante de desburocratização do novo governo. Essa discussão já é antiga no setor. O caso dos biofertilizantes, esse registro é um passo muito importante, ele é um marco para a agricultura e para o setor de estimulantes, de biofertilizantes no Brasil. E a gente espera que com essa definição, com esse andamento, a desburocratização, fique mais fácil, para que a gente consiga, as empresas possam se comunicar melhor com os agricultores, com os agrônomos, classificar e chamar os seus produtos pela real atuação dele, indicá-lo para as mais variadas culturas e ter uma resposta agronômica adequada. Como a gente estava falando, né? Acaba se abrindo um caminho por aí, né? Com certeza. Esse marco, é claro que ele é uma conquista da empresa, ele é uma conquista desses profissionais que se dedicaram tanto a esse projeto, mas a gente entende que ele é um marco para a agricultura. Então, a discussão ao redor desse perfil de produto, que lá fora é chamado de bioestimulantes, ela está acontecendo no mundo inteiro, Sara. Então, na Europa, os bioestimulantes eles também estão sendo discutidos, como se registrar, como se trabalhar com eles, Estados Unidos a mesma coisa. Então, o Brasil ele está num mesmo nível com as outras nações, e precisava ter esse primeiro registro, precisava dar esse passo para que outras tecnologias, outras moléculas viessem na sequência. Anderson, falando das tipificações, a gente fala em fertilizantes, biofertilizantes e bioestimulantes, que são coisas diferentes. É importante a sua pergunta porque muitos técnicos, muito agrônomos e muito mais ainda os produtores têm dificuldade de saber qual que é a classificação, qual que é o tipo de cada produto. Então, fertilizantes são aqueles produtos que são baseados nos nutrientes. Então, tem o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e todos os macros e micronutrientes também secundários. Então, os fertilizantes, você aplica quantidades que a planta precisa. Então, são quilos, gramas por hectare, são grandes quantidades. Os biofertilizantes, que são chamados aqui no Brasil e que lá fora são chamados de bioestimulantes, eles são ativadores das plantas. Então, não conta a quantidade. Eu não aplico toneladas por hectare, eu não aplico grandes quantidades. Então, no caso, por exemplo, do Vorax, as doses são extremamente baixas. 20 ml por hectare, 100 ml por hectare. São realmente doses baixas e que mexem no metabolismo da planta, estimulam as plantas a crescerem melhor, a crescerem mais vigorosas e produzirem mais. Então, a ação dele na planta, apesar de existir a palavra
biofertilizante, ela é totalmente diferente. Uma entra como se fosse um alimento para a planta, que são os nutrientes, e a outra entra como um metabolismo, um suplemento, que faz com que a planta acelere o seu metabolismo e cresça melhor. Ele engloba 10 culturas diferentes, correto? Esse registro, nós, nesse tempo aí que nós levamos de 6 anos, a gente conseguiu, obtendo pareceres técnicos, publicações em revistas científicas para 10 cultivos. E além desses 10 cultivos, que são grandes e importantes cultivos, como soja, café, batata, tomate, folhosas de uma forma geral, vários HFs, nós estamos agora com pesquisas também em laranja. Então, gradativamente, a empresa vai continuar o investimento em pesquisas para que a gente possa cobrir grande parte das culturas agrícolas no Brasil. Anderson, em números, economicamente falando, qual que é o impacto disso aqui para o mercado brasileiro e principalmente para o produtor? Olha, o setor de fertilizantes especiais, no qual a gente classifica também os biofertilizantes, ele é um setor que hoje ele já passa de 4 bilhões de reais. Ele é um setor bastante vigoroso, bastante grande aqui no Brasil. E que sempre acumula crescimentos sucessivos acima de 10%, em alguns anos até 20%. Então a gente acredita que esse mercado ele pode, dentro de alguns anos, chegar próximo de um mercado de agroquímicos. Então, o mercado de agroquímicos, que é de 9 bilhões de dólares, a gente acredita que o mercado de fertilizantes especiais tem esse potencial. Com essas novas tecnologias, com essas novas moléculas, isso fica mais acelerado ainda. Do ponto de vista agronômico, hoje as culturas perdem muito produtividade por questões que não são pragas, não são doenças e não são genéticas. Porque esses três critérios, eles são controláveis pelo agricultor. O critério que não é controlável é o clima. Então, muitas vezes você tem excesso de chuva, falta de chuva, você tem excesso de insolação e a planta gasta energia para se proteger desses estresses climáticos. E esse perfil de produto, esses estimulantes, eles ajudam justamente a isso, a fornecer uma carga extra de energia para a planta para que ela consiga se dedicar à produção e não à proteção. Então são produtos importantes, novas classes de produtos que vão ajudar a agricultura a ir para um novo patamar de produtividade. Falando nisso, em novo patamar, a empresa acaba de passar por mudanças administrativas, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente finalizar. Recentemente, agora no começo de janeiro, foi anunciado, a Microquímica é uma empresa de 42 anos, uma das mais tradicionais do ramo de fertilizantes especiais, e ela foi adquirida por um grupo internacional, que é o grupo Trade Corp, uma das maiores referências globais em nutrição especial e também bioativação, esse perfil de produto, e isso abre perspectivas novas para os produtos desenvolvidos aqui pela empresa. Então, a tecnologia do Vorax, a tecnologia que nós temos nos inoculantes, há uma perspectiva delas serem internacionalizadas, da gente estimular mais a exportação, o atendimento de mercados da América Latina. Então, se une a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil por uma empresa tradicional com a expertise internacional da Trade Corp e esperamos que a gente vai ter um fortalecimento aí da atuação no mercado. Expectativa, portanto, de crescimento para 2019? Com certeza. Nós, felizmente, temos tido crescimentos sucessivos na empresa. O Vorax mesmo tem sido um produto que tem crescido, que tem chamado a atenção e isso atraiu um investidor internacional e com certeza a gente vai continuar crescendo. Tá certo. Anderson Ribeiro, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Muito obrigado. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês.